Você já parou para pensar nas histórias que os lugares guardam? Não tô falando de museus ou prédios antigos, mas de lugares que a gente passa todo dia e nem percebe. Cemitérios, por exemplo. Para muita gente, é só um lugar triste, cheio de lápides e silêncio. Mas e se eu te dissesse que até num cantinho esquecido, onde a tristeza parece morar, pode florescer uma história linda, capaz de revelar um amor que o tempo tentou apagar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Prepare-se para conhecer a incrível história por trás de uma flor no túmulo sem nome, que revelou um amor esquecido. Uma história que prova que o amor verdadeiro, mesmo que escondido, sempre encontra um jeito de vir à tona. Essa jornada começa num dia comum, com uma descoberta inusitada que mudaria a forma como as pessoas viam aquele lugar. Era um túmulo simples, sem nome, sem data, sem nada que identificasse quem ali repousava. Parecia mais um entre tantos, destinado ao esquecimento. Mas algo diferenciava. Algo pequeno, delicado e cheio de vida que contrastava com a frieza da pedra e a melancolia do ambiente. Uma única flor, vibrante e colorida, brotando bem no centro da terra batida. Quem a teria plantado? E por que, num túmulo sem identificação? Essa flor solitária se tornou um mistério, um ponto de interrogação no meio de tantas certezas. Ela despertou a curiosidade de quem passava, fazendo com que parassem, olhassem e começassem a se perguntar. Não era uma flor qualquer, parecia cuidada, regada, como se alguém fizesse questão de mantê-la viva. E assim, a pequena flor no túmulo sem nome começou a desvendar segredos, a costurar pontas soltas de uma história que parecia perdida no tempo. Uma história de amor, sacrifício e memória que a gente vai desenterrar juntos, parágrafo por parágrafo, seção por seção. Fique comigo até o final, porque essa narrativa vai te prender do começo ao fim, mostrando que algumas conexões são tão fortes que nem a morte consegue apagar. E tudo começou com aquela florzinha teimosa, desafiando o esquecimento e gritando pro mundo que ali, naquele pedaço de chão, existia um amor que merecia ser lembrado. A presença da flor naquele lugar inusitado começou a chamar a atenção dos funcionários do cemitério e dos visitantes mais frequentes. Ninguém se lembrava de ter visto alguém cuidando daquele túmulo em particular. Era como se a flor tivesse aparecido do nada, um pequeno milagre no meio da desolação. As conversas começaram, sussurros curiosos sobre a origem daquela vida solitária. Seria um sinal? Uma mensagem de alguém que se foi? Ou apenas o capricho da natureza? Quanto mais as pessoas se perguntavam, mais o mistério crescia, envolvendo o túmulo sem nome numa aura de lenda. Alguns tentaram arrancar a flor, pensando que era apenas mato, mas uma força invisível parecia protegê-la. Ela resistia, firme, como se tivesse uma missão a cumprir. E tinha. A flor era a ponta do iceberg, o primeiro indício de uma história que esperava ser contada. Ela era a chave que abriria as portas do passado, revelando segredos guardados a 7 chaves. A persistência da flor em continuar viva, apesar das condições adversas, era um reflexo da força do sentimento que a fez nascer ali. Um sentimento que desafiou o tempo, o esquecimento e até mesmo a morte. A cada dia que passava, a flor parecia mais forte, mais vibrante, como se estivesse se alimentando da curiosidade e da esperança que despertava nas pessoas. Ela se tornou um símbolo, um farol de mistério e romance naquele mar de lápides silenciosas. E assim, a busca pela verdade por trás da flor começou. Uma busca que levaria a descobertas surpreendentes e a um desfecho emocionante, provando que o amor, quando verdadeiro, deixa marcas indeléveis que nem o tempo consegue apagar. A curiosidade em torno da flor solitária no túmulo sem nome começou a se espalhar para além dos muros do cemitério. Histórias sobre a flor misteriosa apareceram em jornais locais e nas redes sociais, transformando em um fenômeno. Pessoas de outras cidades vinham visitar o cemitério, não para prestar homenagens aos seus entes queridos, mas para ver com os próprios olhos a flor que desafiava o esquecimento. A pequena flor se tornou um ponto turístico inusitado, atraindo gente de todas as idades e origens, todos unidos pela mesma pergunta: qual a história por trás dela? A atenção da mídia trouxe à tona relatos antigos e memórias esquecidas.
pessoas que moravam na região há muito tempo começaram a compartilhar fragmentos de conversas e eventos passados que poderiam estar ligados ao túmulo, e a flor eram peças de um quebra-cabeça complexo, espalhadas pelo tempo, esperando alguém para juntá-las. Um dos relatos mais intrigantes veio de uma senhora idosa, que se lembrava de uma história de amor proibido que aconteceu na cidade décadas atrás. Um amor entre pessoas de classes sociais diferentes, que enfrentou a oposição da família e da sociedade. Seria essa a história por trás do túmulo sem nome? A possibilidade de a flor ser um símbolo desse amor perdido reacendeu a esperança de desvendar o mistério. Cada novo relato, cada nova pista, por menor que fosse, era como uma luz no fim do túnel, guiando a busca pela verdade. A comunidade se uniu nessa investigação informal, movida pela curiosidade e pela emoção de desenterrar uma história de amor que merecia ser contada. E assim, a flor no túmulo sem nome, que antes era apenas um mistério local, se transformou em uma lenda que mobilizou a cidade inteira. Com a mobilização da comunidade e a atenção da mídia, a busca por respostas se intensificou. Historiadores locais e genealogistas amadores se juntaram à investigação, vasculhando arquivos antigos, registros de cemitérios e documentos da cidade. O objetivo era encontrar qualquer informação que pudesse levar à identificação do túmulo sem nome, consequentemente, à história por trás da flor. A tarefa não era fácil. Muitos registros eram incompletos ou estavam danificados pelo tempo. As pistas eram escassas e muitas vezes contraditórias. Mas a determinação em desvendar o mistério era maior do que as dificuldades. Cada documento encontrado, cada nome mencionado, era analisado com cuidado, na esperança de encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça. A história da senhora idosa sobre o amor proibido se tornou um ponto de partida importante. A equipe de investigação começou a procurar por registros de casamentos, nascimentos e óbitos da época em que o romance teria acontecido. Eles entrevistaram pessoas mais velhas da comunidade, buscando por qualquer memória ou detalhe que pudesse confirmar a história. Aos poucos, fragmentos da verdade começaram a emergir. Nomes, datas e lugares que pareciam desconectados no início, começaram a se encaixar, formando um retrato cada vez mais claro do passado. A flor no túmulo sem nome não era apenas um mistério, mas um convite para resgatar uma história de amor que a sociedade tentou silenciar. E a cada nova descoberta, a emoção e a expectativa cresciam, impulsionando a busca pela verdade final. A investigação avançava, e com ela, a certeza de que a história da flor e do túmulo sem nome estava ligada a um romance do passado. Os pesquisadores encontraram registros de duas famílias proeminentes da cidade que tiveram um desentendimento sério na época em que o amor proibido teria florescido. Uma das famílias era rica e influente, a outra, de origem humilde. O conflito entre elas parecia estar relacionado a um relacionamento que não foi aceito. Documentos antigos mencionavam o nome de uma jovem mulher da família rica e um rapaz da família humilde, cujos destinos pareciam ter se cruzado de forma intensa. Cartas antigas e diários encontrados em sótãos empoeirados revelaram a profundidade do sentimento que os unia, mas também a dor da separação imposta pelas circunstâncias. A pressão das famílias e da sociedade da época era imensa, tornando impossível para eles viverem esse amor abertamente. Eles se encontravam às escondidas, trocando juras de amor eterno e sonhando com um futuro que parecia inalcançável. A flor no túmulo sem nome começou a fazer sentido. Seria ela um símbolo secreto, uma forma de manter a memória desse amor viva, apesar de todas as adversidades? A cada nova carta lida, a cada novo segredo revelado, a história do casal se tornava mais real, mais tocante. Era uma narrativa de coragem, sacrifício e um amor que se recusava a morrer, mesmo diante da oposição. A flor, silenciosa e resiliente, era a prova viva dessa resistência, um elo entre o passado e o presente, conectando gerações a uma história que merecia ser lembrada e honrada. A investigação finalmente chegou a um ponto crucial. Através da análise de registros de óbito e mapas antigos do cemitério, os pesquisadores conseguiram identificar a provável localização do túmulo sem nome. Era um espaço reservado para pessoas que não podiam ser identificadas ou que não tinham família para reclamar seus restos mortais.
Mas por que alguém com uma história de amor tão intensa terminaria ali, sem nome e sem honras? A resposta veio com a descoberta de um antigo obituário, publicado em um jornal da época, que falava sobre a morte prematura do jovem rapaz da história de amor proibido. Ele faleceu em circunstâncias misteriosas, e sua morte foi rapidamente abafada pela família da jovem mulher, que temia um escândalo. O obituário não mencionava o nome do rapaz, apenas suas iniciais, e indicava que o enterro seria realizado em segredo, sem a presença de amigos ou familiares. Isso explicava por que o túmulo não tinha identificação. Era uma tentativa de apagar a existência do rapaz e, consequentemente, a história de amor que ele viveu. Mas a flor provava que essa tentativa foi em vão. Alguém, secretamente, manteve a memória dele viva, plantando aquela flor como um sinal de amor e lembrança. A emoção tomou conta dos pesquisadores ao perceberem que estavam prestes a desvendar completamente o mistério. A flor não era apenas um símbolo, mas um ato de resistência, uma forma de gritar para o mundo que aquele amor existiu e que a vida que ali repousava importava. A história do rapaz e da jovem mulher, separados pela crueldade da sociedade, finalmente seria contada, graças à persistência de uma pequena flor e à dedicação de pessoas que se importaram em buscar a verdade. A descoberta do obituário e a identificação provável do túmulo trouxeram um mistério adicional. Quem plantou a flor e continuou cuidando dela por tantos anos? A jovem mulher da história de amor proibido seria a responsável? Ou seria outra pessoa, alguém que conhecia a história e decidiu honrar a memória do rapaz? A investigação se voltou para a vida da jovem mulher após a morte do rapaz. Descobriu-se que ela foi forçada a se casar com um homem rico e influente, escolhido por sua família. Ela viveu uma vida de aparências, mas nunca esqueceu seu verdadeiro amor. Relatos de pessoas próximas a ela indicavam que ela visitava o cemitério com frequência, sempre sozinha e em segredo. Ela levava flores, mas nunca as deixava em túmulos específicos. Seria possível que ela plantasse a flor no túmulo sem nome durante essas visitas secretas? A hipótese ganhava força. A flor, resistente e solitária, refletia a própria vida da jovem mulher, presa a um casamento sem amor, mas mantendo viva a chama de um romance proibido. Ela encontrava no cemitério um refúgio, um lugar onde podia se conectar com a memória do seu amado, longe dos olhos curiosos da sociedade. A flor era o elo entre eles, um código secreto de amor e saudade. Era a prova de que, apesar de todas as tentativas de separá-los, o amor deles sobreviveu, encontrando uma forma discreta, mas poderosa, de se manifestar. A história da flor no túmulo sem nome se revelava não apenas como um romance trágico, mas como um testemunho da força do espírito humano e da capacidade do amor de superar barreiras e resistir ao tempo. A verdade estava florescendo, assim como a flor, trazendo à luz uma história que merecia ser contada e lembrada por todos. Finalmente, o mistério da flor no túmulo sem nome foi desvendado. A jovem mulher, mesmo vivendo uma vida imposta pela família, nunca deixou de amar o rapaz que perdeu. Ela visitava o cemitério em segredo e plantava a flor como um símbolo do amor eterno que sentia. Era uma forma de manter a memória dele viva, um ato de resistência contra o esquecimento imposto pela sociedade. A flor se tornou o guardião silencioso dessa história, florescendo ano após ano, esperando o momento certo para revelar a verdade. E esse momento chegou, graças à curiosidade de algumas pessoas e à dedicação de pesquisadores que não desistiram de buscar respostas. A história de A Flor no Túmulo Sem Nome, que revelou um amor esquecido, é um lembrete poderoso de que o amor verdadeiro encontra caminhos inesperados para sobreviver e se manifestar. É uma prova de que algumas conexões são tão profundas que nem a morte ou o tempo conseguem apagar. Essa narrativa nos ensina sobre a importância de olhar além das aparências, de questionar o que nos é apresentado e de valorizar as histórias que os lugares e as pessoas guardam. Cada túmulo, cada flor, cada cantinho esquecido pode ter uma história esperando para ser descoberta, uma lição sobre a vida, o amor e a perda. A flor no túmulo sem nome não é mais um mistério, mas um símbolo de esperança, resiliência e um amor que floresceu na diversidade. Que essa história inspire você a olhar com mais atenção para o mundo ao seu redor, a buscar as histórias escondidas e a valorizar as conexões que realmente importam.
E se você gostou dessa história emocionante e quer descobrir mais narrativas incríveis como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Deixe seu like se essa história tocou seu coração e comente abaixo o que você achou dessa descoberta. Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.